Se você acompanha o cenário VTuber, sabe que aconteceu um dos maiores cancelamentos da história, a Cinder, que foi acusada de manipular a artista Nanoless para sabotar outros VTubers. E o resultado? A Cinder perdeu tudo. Mas e se eu disser que tudo isso foi uma manipulação da própria Nanoless? Parece absurdo, né? Eu também achei. Até ler as 224 páginas da parte referente a Nanoless no novo documento de 1000 páginas de defesa da Cinder. E hoje eu vou te provar que a história que você conhece está totalmente errada. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e bora começar. Tudo começou com a Nanoless alegando que o Red, namorado e manager da Cinder, manipulou ela para cancelar comissões com amigos como a Bal. As prints mostravam o Red perguntando sobre cancelamentos, uma cena que parecia condenatória. Mas aqui que tá o problema, essas prints da Nano foram editadas. No documento da Bal e agora também no da Cinder, a gente vê conversas completas, né? E a história muda totalmente. Você pode ver aqui que teve algumas frases nas prints que a Nano mostrou que estavam editadas. E no documento que a Bal postou na época, as prints estavam completas, mostrando que a Nanoless manipulava algumas prints ali para excluir coisas que ela não queria que fossem mostradas. Vamos analisar o que a própria Nanoless dizia nas mensagens. No dia 25 de julho de 2024, ela pergunta ao Red, abre aspas, honestamente, eu cancelaria todas as minhas próximas comissões de modelo se não me sentisse tão comprometida com elas. No dia seguinte, ela já demonstrava preocupação com a reação dos clientes. Abre aspas, será que a Bal vai me matar se eu cancelar com ela? Agora, veja a cronologia. Essas conversas aconteceram em julho. As prints que a Nanoless usou no Exposed é de agosto, mostrando o Red perguntando, você cancelou os modelos? Mas ela convenientemente cortou que ele estava retomando uma conversa que ela mesma começou semanas antes. E pior, foi a própria Nano que, após aquela pergunta, ofereceu começar a trabalhar com a Cinder antecipadamente. Lá em setembro, ela já falava que não tinha nenhum problema em cancelar todas as commissions, só que a Silverveil poderia ficar um pouco chateada. E isso não foi isolado. O documento mostra dezenas de prints onde a Nanoless sugere exclusividade, falando, quero trabalhar só com a Cinder. Dizendo também, se hipoteticamente eu aceitar ser paga para cancelar todas as commissions que não sejam relacionadas a Cinder, você pagaria? Expressa preferência, dizendo, prefiro ela do que a Bal. Celebra cancelamentos, dizendo, sem arrependimentos, agora finalmente estou livre. E a maior prova? O acordo de exclusividade que ela mesma propôs, e depois voltou atrás sem nenhuma retaliação da Cinder. Falando sempre que não culpa o Red por isso, que ela tá fazendo isso pela liberdade dela. Até falando, nós podemos fazer um acordo, eu vou cancelar todas as minhas comissões com a Bal, tipo, pra sempre. Nas palavras dela, sempre com esse negócio dizendo que é pela liberdade dela e também dizendo que muitas pessoas que ela faz commission não valorizam ela por não usarem as artes dela, dizendo que a Cinder é a que mais usa as coisas dela. Aí cita, Mouse, Giga, Mouse Again, Zen, Fufu, Megalodon. Basicamente é uma reclamação que eu vejo muitos artistas aqui reclamarem também, dizendo... eu fiz comissão para fulano e fulano nem usa a comissão que eu fiz, ou usa só uma vez. Então é aquele argumento, né? Eu prefiro fazer para fulano porque fulano usa mais do que eu faço. Essa é a relação que ela tinha com a Cinder. E onde que tá a manipulação quando as próprias palavras da Nanoless mostram a sua iniciativa? E ainda tem essa print aqui de junho dela dizendo, além disso, estou recebendo menos comissões. Estava pensando em talvez ficar mais no trabalho da Cinder. Ok, estou livre, cancelei muita coisa. Aí o Red diz, o que você cancelou? Eu ia dizer que você deveria pelo menos continuar, porque é uma boa publicidade para você, o resto poderia ir. Ela, não, terminei por enquanto. Estou pensando nisso há muito, muito tempo. Sem arrependimentos, honestamente. Haha, eu me sinto tão livre. O Red chega a citar no texto que a Nano queria que eles pagassem a ela por cancelar essas 7 encomendas de outras pessoas que ela tinha, e se tivessem feito isso, né, o preço para cancelar essas commissions teria chegado ao valor de 40 a 50 mil dólares. Enquanto a Nanoless cresceu após o Exposed, a Cinder acabou abandonando a sua parte na Gamersupps, que ela era coproprietária, junto com a Shy Lily e tudo mais,
para não prejudicar a marca. Isso foi em junho. Ela disse que, para demonstrar que ela mantém tudo que está escrito aqui, que se arrepende das coisas erradas que fez, tomou a decisão muito difícil, que foi abrir mão da participação acionária na Gamersupps, que ela trabalhou muito para ela desde dezembro de 2022, e conquistar essa posição foi uma das maiores conquistas da vida dela, e ela se sente honrada por terem todos dado essa oportunidade para ela, que ela tem muito orgulho disso, e que, por mais triste que seja, ela sente a necessidade de proteger a empresa que ela ama e as pessoas que trabalham lá, todos associados, né, acima dos próprios interesses dela. E que a Gamersupps sofreu com muitos danos por conta disso, por conta dessas acusações que foram feitas a ela, e essa é a responsabilidade dela como coproprietária, e que ela não quer mais danos ou negatividade venham sobre eles por ela ter essa posição. E ela não precisava fazer isso. Ela disse que não foi solicitada, forçada ou coagida a tomar essa decisão, e que há coisas muito importantes para ela, muito mais importantes para ela do que negócios, né? E que ela notificou todos dessa decisão dela em junho, e ela vai entrar em vigor ao mesmo tempo em que este documento foi publicado. Ela perdeu todas as parcerias, teve a carreira destruída, foi ridicularizada por ter feito esse documento de 1000 páginas, né? Está sendo até agora, ninguém acredita no que ela fala, é aquela coisa, né? Tipo, quando um mentiroso conta muita mentira, ele fala a verdade, ninguém acredita. É basicamente isso. E também ninguém deu valor ao pedido de desculpa que ela disse antes, porque ela precisava assumir tudo, até coisas que ela talvez não tivesse culpa. Esse vídeo não é uma defesa da Cinder e nem um ataque a Nonetheless. É sobre como uma narrativa mal contada destruiu uma carreira. Quando você vê as mensagens completas, fica claro que não existem heróis ou vilões aqui. Tem pessoas complexas cometendo erros, mas o castigo precisa ser proporcional. E aqui não houve crime. E é por isso que, na minha visão, que é a mesma que eu já tinha no vídeo anterior sobre a polêmica da Cinder, isso sempre foi um assunto besta, um cancelamento besta, uma treta besta. Afinal, não teve nenhum crime. Foram pessoas sendo paia com os amigos, e isso, na minha opinião, não é justificativa para alguém perder empregos e patrocínios. O que mais me impressiona é que tem gente que comete crimes de verdade na internet e não sofre nenhuma punição, e ainda tem gente que bate palma. Esse vídeo é para ser uma abordagem crítica dos fatos apresentados. Não tem ninguém falando sobre isso, ninguém atacando a Nano e todo mundo ridicularizando o fato da Cinder ter feito um PDF de 1000 páginas. Acredito que muita gente ignorou totalmente a dimensão do que foi proposto, principalmente em relação a Nonetheless, que foi o início disso tudo. Até porque é bem difícil ler tudo, né? Ninguém tem paciência para ler 1000 páginas. Felizmente, a Cinder separou tudo por capítulos e eu pude ir direto ao assunto referente a Nonetheless, que era o que de fato importava pra mim em relação a toda essa treta e acusações que fizeram pra Cinder. Você que tá aí me assistindo sabe muito bem que, vez ou outra, você fala coisas em privado com seus amigos que, se fosse exposto publicamente, sua vida seria destruída. É que a gente chama de conversa de bar, né? Aqueles desabafos, fofocas e opiniões que pertencem ao espaço íntimo ali. Conversas privadas que não envolvem crimes não devem jamais se tornar motivo de cancelamento. Eu discordo totalmente desse tipo de exposição. Como eu comentei na última live, de vez em quando eu recebo mensagens mostrando VTubers ou artistas falando coisas ruins de mim entre si no privado, coisas que jamais falariam publicamente, pois manchariam suas carreiras e, sinceramente, tá tudo bem. Foda-se, tá ligado? É normal as pessoas não gostarem uma das outras ou discordarem uma das outras. E eu não vou fazer um exposed pra cancelar quem fala mal de mim. Algumas dessas descobertas às vezes me deixam triste, principalmente quando são pessoas que eu gosto, mas vida que segue, né? Essa compreensão remete diretamente ao 5º episódio da primeira temporada de Sandman. É uma das melhores analogias que eu poderia fazer sobre esse tema. Naquele episódio, o John Dee, ele visita uma lanchonete e usa o Rubi dos Sonhos para forçar todos os presentes a revelarem suas verdades mais profundas. Maridos confessando ódio pelas esposas, mães revelando arrependimento sobre os filhos, um caos de verdades privadas sendo vomitadas e destruindo relacionamentos e levando à violência. Todo mundo, né, vai de F no episódio praticamente. O John Dee, assim como quem vaza conversas privadas para expor a verdade, acreditava piamente que estava salvando o mundo das mentiras. Ele acha que o Rubi está revelando a verdadeira natureza da humanidade. Mas o Morpheus, ao confrontá-lo, dá a lição dizendo que ele estava errado. E ele explica
As pessoas não podem ter sonhos se só puderem experimentar a verdade. Sem esperanças e sonhos pelos quais as pessoas possam buscar, a vida não vale a pena ser vivida. E é exatamente isso. A busca obsessiva por uma verdade absoluta, arrancada à força do contexto privado, não é nobre, é destrutiva. Ela não liberta, ela só destrói. A capacidade de separar o que é coisa de bar do que é discurso público, o espaço para segredos e para sonharmos com versões melhores de nós mesmos, tudo isso é o que torna a convivência humana possível. Quem age como John Dee, vazando conversas para revelar a verdadeira natureza, não está buscando justiça. Você está apenas usando um rubi moderno, que são prints privadas para destruir sonhos e reputações para, no fim, a própria complexidade que nos torna humanos, né? A vida não é um tribunal onde toda verdade privada precisa ser exposta. É um sonho coletivo e, às vezes, para que ele continue, algumas verdades precisam permanecer aonde pertencem, que é o privado. Estamos permitindo que pessoas vivam ou que apenas existam? A vida é muito mais complexa do que um print. A lição final que eu deixo aqui: enquanto a internet escolheu vilões e heróis, a realidade era muito mais complexa. Eram profissionais cometendo erros, amigos tendo desentendimentos e negócios sendo conduzidos, tudo distorcido através da lente do Twitter, né? A Cinder não era uma santa, mas tampouco uma vilã monstruosa que pintaram. E esse documento é um alerta. Antes de cancelar, exija ver ambos os lados. A verdade raramente cabe em um tweet. Todo mundo é vilão na história de alguém, não é mesmo? Hoje eu abordei somente a parte referente a Nonetheless nesse documento da Cinder. Tem muitas outras coisas aqui sobre a Silver Vale, sobre a Bal, sobre a Shailili, que inclusive reclamou que no pedido de desculpas anterior não foi inclusa, e que a Cinder cita que ela supostamente auxiliou a Nano na hora de escrever o Exposed. E como a gente pode ver, ela de fato foi protagonista nessa treta. A Shailili é sempre uma pessoa que corre para se envolver ativamente nas tretas e, na minha visão, fazer parecer que tudo é sobre ela. E deu certo, ela cresceu bastante com isso, bateu seus 900k de seguidores no Twitter, teve um grande aumento de view nas lives após isso, basicamente capitalizando o drama para o crescimento pessoal dela enquanto passa de justiceira destruindo uma colega e usando a influência dela para isolar profissionalmente a Cinder, supostamente, né, orquestrando em privado um boicote, já que a Cinder dá a entender de que ela estava indo no privado das pessoas, né, orientar em como a gurizada, como que vamos fazer aqui para comentar lá. É o que a Cinder dá a entender, mas eu preciso ir mais a fundo lendo a parte dedicada a Shailili. O resultado é que uma artista talentosa foi sacrificada no altar do engajamento, enquanto as verdadeiras arquitetas dessa destruição saíram como heroínas. E isso não é justiça, é canibalismo profissional. E ninguém nunca se questionou quem realmente se beneficiou com tudo isso. A verdadeira vítima disso tudo, eu acho que foi de fato a Bal, que tá sendo jogada de um lado pro outro, igual uma marionete nessa treta sem saber em quem acreditar. Mas é aqui que eu preciso fazer uma pausa nessa história, porque o documento da Cinder é tão extenso que daria uma série de vídeos. Nas próximas semanas eu vou trazer a continuação desse assunto, abordando todas as outras acusações que ainda não couberam aqui. Ainda tem muito o que explorar e muito mais material pesado que precisa ser analisado com calma. Porque não basta só eu ler e resumir para vocês, eu preciso investigar e fazer as conexões e ver se as coisas fazem sentido, né? Para poder dar a minha opinião. E infelizmente não deu para abordar tudo nesse vídeo, porque eu estou na correria essa semana por conta da BGS e tem várias coisas pendentes para fazer, mas assim que eu concluir tudo, eu volto com a parte 2, tá? Enquanto isso, deixem aí nos comentários qual desses temas vocês mais querem ver detalhado na continuação. E esse foi o resumo da situação da Nonetheless com a Cinder do documento, né? Eu deixo aqui meu abraço e vejo vocês no próximo vídeo.